Agora no Bandcast, Marca a Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca a Página. O Marca a Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca a Página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Olá, bem-vindo ao Marca a Página. Bom, hoje nós vamos tentar entender o que é felicidade, como buscar a felicidade, o que nos impede, às vezes, de ser feliz. Felicidade é uma coisa tangível, é inatingível, ou dá para ser feliz com o que temos e com como somos? Bom, quem vai responder sobre tudo isso é a escritora e especialista em inteligência emocional, a Heloísa Capelas. Heloísa, bem-vinda ao Marca a Página. Obrigada, Rose. Muito obrigada pelo convite. Bom, felicidade é algo que existe ou é uma coisa etérea que a gente só ouviu falar e nós somos eternamente infelizes? Nossa, que triste isso! Não, a felicidade se pode medir, se pode pegar, ela é realizável, é 100% possível. A única questão é que ela está toda dentro e nós temos uma ideia ou um paradigma construído aí pelo nosso sistema capitalista de que a felicidade está fora e que você precisa ter coisas ou ser uma pessoa para ser feliz. Na realidade, essa nossa confusão, a confusão que a humanidade fez entre ser e ter e estar, enfim, é só uma falha de comunicação, porque a felicidade é 100% atingível, é absolutamente possível se você olhar para dentro. Se você quiser que alguém te faça feliz, que algo que te faça feliz, que aconteça alguma coisa e você precise de uma circunstância, tudo que está fora pode ser que aconteça e que te deixe bem contente. Mas a felicidade, como nós entendemos, ela é 100% interna, intransferível. Tá, o que você está dizendo é que cada pessoa ela é responsável pela sua própria felicidade, é isso? Pronto, está resolvido e você já respondeu o que precisava ser respondido. Felicidade independe de fatos e pessoas. Felicidade é algo que você sente e só você sente. Eu costumo dizer que felicidade é um sentimento vertical. Ele te preenche verticalmente. Eu posso traduzir como contentamento? Ou não? Não, o contentamento ele depende das circunstâncias. Eu fico contente porque isso, porque aquilo, porque ele, porque ela, porque choveu, porque fez sol. O contentamento tem um porquê. A felicidade é um prazer intrínseco, é uma certeza de que você vale a pena. É um prazer muito grande de você ser exatamente quem você é e de estar no lugar que você está, fazendo o que você está fazendo, tendo o que você tem, convivendo com quem você convive. É um prazer, é aqui dentro. Você está muito, muito, muito satisfeito. Enquanto eu converso com você, né, e você trazendo esse conceito de felicidade, e eu abri falando, nós somos eternamente infelizes, por quê? Porque nós vivemos uma sociedade hoje, que é uma sociedade em que as pessoas, elas se comparam muito, e as redes sociais acabaram potencializando esse estado de felicidade. E às vezes, quando você se compara, você pode ter uma vida muito legal, mas você que se compara com alguém, você vai dizer, puxa, eu não atingi tal objetivo. E cria uma insatisfação, né?
Então, qual que é você como especialista de inteligência emocional, qual seria a orientação que você daria para os ouvintes, e daqui a pouco nós já vamos falar dos seus livros, porque os seus livros abordam tudo isso, para que essa pessoa, ela não seja uma eterna insatisfeita? Na realidade, a comparação, aliás, tudo começa, né, para você atingir esse grau de felicidade que eu estou te contando, esse prazer de ser quem você precisa de autoconhecimento. E a comparação é a falta desse autoconhecimento. Você está preso ao que dizem de você, ao que esperam de você, você está preso às suas expectativas. O que é que se espera da Heloísa? E aí, se eu estou presa a essa configuração, se eu estou presa a esse paradigma, a essa verdade, eu vou ter que cumprir com a expectativa. Então, eu sei que esperam de mim isso. Por exemplo, que eu seja uma boa mãe, né? Isso está na moda agora, é uma coisa incrível. Então, esperam que eu, tendo 4 filhos, no mínimo, seja uma boa mãe. E aí, o que é o ser uma boa mãe? E aí tem todas umas verdades que dizem e que constroem. Aí, quando eu não consigo cumprir isso e a minha vizinha cumpre, eu vejo a filha da minha vizinha sorrir mais, brincar mais do que a minha, vestir mais bonito, tirar a nota mais alta do que a minha filha, eu já me comparo dizendo, bom, eu não atendi a expectativa, quem atendeu foi a minha vizinha. E isso é falta de autoconhecimento, é falta de reconhecer quem eu sou, quem verdadeiramente eu sou. E eu sou a soma do bem e do mal, e ser quem eu sou é sensacional. Ser assim, eu não preciso ser melhor nem pior do que ninguém. Então, comparar, competir, é sempre falta de autoconhecimento, é dar poder para fora e não para dentro. Quando você escreveu esse livro, O Mapa da Felicidade, eu tenho sempre a impressão, porque o mapa, ele não nos dá norte, né? Ele nos localiza em algum momento, né? A intenção sua foi essa, de dar norte para o leitor, para ele poder entender que é possível ele, com algumas mudanças de atitude, ele conseguir melhorar a vida emocional dele? Esse foi o objetivo? Essa é a proposta, né? Quando eu descobri, através de uma grande dor na minha vida, que eu tinha um mapa, falei, e porque eu reagi, eu vivi aquela dor de um modo muito positivo, muito satisfatório, eu estava muito orgulhosa de viver aquela dor do jeito que eu estava vivendo, eu disse, nossa, eu tenho um mapa, eu sei ser feliz, eu posso ensinar para as pessoas, porque naquela época já fazia um pouquinho mais de 20 anos que eu vinha trilhando uma estrada sem saber que aquilo se chamava felicidade. Quando eu vivi aquele momento difícil, eu falei, nossa, eu estou me sentindo tão feliz, eu sei o que é isso. E eu trilhei um mapa, eu trilhei uma estrada para chegar até aqui, não foi um passe de mágica. E aí eu resolvi escrever o livro exatamente assim, pegando na mão do leitor e como numa estrada, levando de placa em placa. É isso que eu vou dizendo. A nossa estrada tem placas e nós vamos de placa em placa, nós vamos parar para ter o combustível, e o combustível é motivação, eu preciso de reconhecimento, mas nunca de fora, sempre de dentro. Nunca, naquele momento, jamais alguém diria que eu estava feliz, porque era um momento de muita dor. E, no entanto, eu estava me sentindo muito feliz. Eu tinha tido uma compreensão a meu respeito, a respeito daquela situação, eu estava muito satisfeita. E aí eu tive a comprovação, que antes era teórica,
mas eu tive uma comprovação aqui no peito, o que era se sentir feliz. E essa sensação, esse prazer de ser quem eu sou, eu nunca mais perdi. Por isso eu escrevi o mapa, que eu digo, gente, tenha um mapa, vem Mas para comigo. você chegar nesse caminho, para Oi? você chegar onde você chegou, você precisou de terapia? Como que foi essa descoberta? Foi sozinha? Na Como que realidade, você fez esse percurso? na realidade, eu fiz o processo Hoffman como a grande terapia, a grande virada da minha vida, porque ele, o objetivo dele é um curso de autoconhecimento com duração de 7 dias, e o máximo dele, o pico dele é o perdão, é o auto-perdão. E viver a experiência do perdão e do auto-perdão, me perdoar, foi a experiência indescritível. E essa experiência tem me ensinado, ao longo desses quase 40 anos, tem me ensinado que quanto mais a gente consegue soltar o passado e deixar o passado no passado, já foi, não importa se o passado foi ontem ou se o passado foi há 70 anos atrás. Quando a gente deixa o passado no lugar dele, aonde ele aconteceu, você tem uma liberdade de ser quem você é, você pode escolher o que você pensa, aonde você pensa, de quem você pensa. É tão livre que foi essa a descoberta que eu fiz, e é por esse caminho que eu vou levando as pessoas, para elas chegarem no momento de dizer, ok, tudo que passou, passou. Eu sempre falo que o perdão, a falta de perdão, nos deixa num calabouço, numa prisão mesmo, porque a pessoa que nos fez mal, ela nem se lembra mais da gente, mas quando você está com raiva da pessoa, você dorme com ela, você toma café com ela, você almoça com ela, você janta com ela, e você fica presa a ela, né? Quando você colocou aqui, perdão, a revolução que falta, é da pessoa virar essa chave de liberar o perdão. Agora, o perdão é uma coisa até bíblica, né? O tempo todo Jesus está dizendo, olha, perdoai os vossos inimigos, ele está mostrando que é pedagógico, que vai fazer bem para você, né? Perdoar. Mas o perdão não é tão fácil, né? Não, não. E eu fiz questão nesse livro de desvincular da religião, né? Porque quando eu estou vinculada à religião, eu tô dentro, eu já estou presa, porque eu estou dentro de uma doutrina, eu estou dentro de um conceito, eu estou dentro de um paradigma que sou eu que acredito, e não necessariamente é verdade, ou existe, né? Então, o que eu acredito é que perdão é uma questão de inteligência. Ok. É você escolher que você vai passar bem. É você tirar do outro o poder do outro. O outro não tem poder de me magoar, nem de me ferir, nem de me destruir, nem de me deprimir. Aliás, o outro não tem poder nenhum sobre mim. Quem tem o poder sou eu. E aí, o perdão é dizer, você fica aí e eu fico aqui. Você fica com as suas escolhas e eu fico com as minhas. E aí eu escolho o que eu quero sentir. Você não determina o que eu vou sentir. Isso é muito inteligente. Quando eu tenho que perdoar alguém, fica na cabeça. Agora, quando eu perdoo, porque, cara, ninguém vai mandar em mim. Eu sou adulta suficiente para dizer, eu escolho o que eu vou sentir, a vida é minha. Isso é muito inteligente, porque as pessoas têm liberdade para fazer o que elas quiserem. Eu não tenho controle sobre a vida, sobre as pessoas, sobre os fatos, sobre os acontecimentos. Aliás, eu não tenho controle de nada, a não ser sobre mim mesma. Então, agora, escolher perdoar é muito inteligente. Aí, saindo do perdão, que é uma coisa extremamente necessária para você ficar liberta, né, dessas dores e sofrimentos,
Uma outra coisa, como você falou de controle, uma outra coisa que traz sofrimento é quando você quer controlar a vida do outro, né? Seja do filho, seja do marido, seja do chefe, sei lá, várias experiências de relacionamentos, né? Como que você trabalha nos seus livros essa história de deixa aí e você é só responsável por você? Como que é isso? É, a gente estava falando de uma pesquisa, né, Uhum, sobre felicidade, e que felicidade, basicamente, assim, quando você está no auge da sua felicidade, é quando você se sente bem em qualquer relacionamento. uhum, Isso é abrir mão do controle. Você não uhum, espera nada do outro, não tem tá, expectativa. Eu não acho que você tem que ser, eu não uhum, acho que você deva fazer, você uhum, precisa pensar, eu quero que você, porque todos esses verbos estão uhum, decidindo a minha expectativa a seu respeito. Então, eu quero te controlar, né? uhum, E aí eu digo para você, mas você precisa ser corintiana. Nossa, o Corinthians é o melhor time do mundo. E você diz, cara, eu sou palmeirense. Ai, credo, eu odeio Palmeiras, pelo amor uhum, de Deus. Eu então não vou ser nem sua amiga. Quem está decidindo isso é você, não sou eu. uhum, Porque você não está atendendo a minha expectativa e eu estou muito frustrada e aborrecida com isso. Quando eu digo para você, eu sou corintiana e eu gosto muito do Corinthians, e você diz, uhum, nossa, eu sou palmeirense, eu falo, é legal, né? Como é que você conseguiu ser palmeirense? Quem era na tua casa? Ah, porque na minha casa era todo mundo corintiano. Pronto, eu sou eu, você é você, e nós estamos de bem, você não precisa ser nada, e eu uhum, também não. Isso é felicidade, isso é liberdade, é dizer, cara, você tem todo o direito de ser a pessoa que você é. Eu posso escolher se eu vou conviver com você ou não. E se eu conviver, é tão de verdade e você está tão livre para ser quem você é um prazer enorme a sua companhia. É isso que as pesquisas estão dizendo. Essa é a tal felicidade. Eu tenho um prazer enorme de me relacionar com as pessoas e elas comigo. E não é porque elas pensam XPTO ou porque eu faço isso ou aquilo. É porque elas são elas e eu sou eu e deu match. E tá tudo super certo, né? tá certo. Então, essa é a felicidade. Quando esse seu último livro, Inovação Emocional, eu achei um nome curioso, né? Eu falei, se é inovação, ela está propondo alguma coisa nova, né? O que é que você está propondo nesse livro seu? É. Inovar é fazer algo que nunca foi feito. E aí, Uhum, nesse livro, eu faço a comparação do lixo. hum, E digo que é fundamental, é inquestionável que nós humanos temos que cuidar do lixo. Nós daqui a pouquinho vamos submergir no nosso próprio lixo. uhum. E isso é um alerta, né? A gente E tem que. esse lixo nosso é ódio, ressentimento, O mágoa. lixo existe. A Tá, caixinha, o papelão, né, o resto, tudo existe. A gente tá, precisa cuidar desse lixo fora. tá. E na metáfora, eu Uhum, digo que o lixo dentro, esse lixo de raiva, cobrança, ressentimento, esse uhum, ódio gratuito, porque você pensa de um jeito e eu penso do uhum, outro, esse ressentimento, a mágoa que eu carrego o resto da vida, a minha agressividade, a minha violência, a minha necessidade de provar meu valor, a competição que existe entre eu e você, tudo isso são lixos emocionais que eu vou precisar reciclar. Senão, uhum, eu vou submergir dentro dele, eu desapareço dentro do meu lixo emocional e as pessoas nem vão me conhecer. Elas vão uhum, conhecer uma Heloísa agressiva, violenta, estúpida, grosseira no falar, ou medrosa, tímida, ansiosa, deprimida. E nada disso sou eu. uhum, A verdade é que eu sou uma fonte de amor. Nós nascemos do fluxo do amor. A verdade
é que nós somos pessoas incríveis. A nossa capacidade de fazer o bem, a nossa capacidade de brilhar é imensa. É assim, de verdade indescritível. É algo que a gente tem uma competência, a gente vê a competência das pessoas, é um bailarino, é um pianista, é um gerente. Plástica, né? As pessoas são incríveis, elas brilham. E, ao Sim. mesmo tempo, elas têm um lixo emocional. Ah, desculpe, minha cachorrinha. Imagina. Elas têm um lixo emocional que esconde essa capacidade, essa competência, esse brilho. Esconde muitas vezes o sorriso. Esconde muitas vezes a expressão. As pessoas viram robôs fechadas nelas mesmas, com medo de se expor por conta do julgamento do outro, julgando todo mundo, criticando todo mundo, tendo muito medo da crítica. Inovar é olhar para tudo isso com muita honestidade, reconhecer que sim, temos o nosso bem e o nosso mal, reconhecer sim que somos sombra e luz e fazer uma escolha, inovar, reciclar o lixo emocional para deixar a nossa competência, o nosso brilho aparecer muito mais do que essa escuridão aí que muitas vezes nos impede de ser feliz, porque nos impede de um bom relacionamento. Se você fosse indicar para os leitores e para os nossos ouvintes, por onde começar com a tua literatura, você recomendaria os 3, obviamente, mas qual seria o primeiro, né, para eles? Qual? Comece com inovação, porque a reciclagem é urgente. Você Perfeito, vai então. chegar na felicidade se você reciclar. Tá certo. Eu quero agradecê-la pela entrevista, foi maravilhoso esse bate-papo, e que nós possamos levar, né, a felicidade, que nós possamos entender que a gente está aqui com uma missão, né, e a missão não é de fazer com que nós tenhamos uma vida de tristeza, né, precisamos ter significados, né. A gente pode ser feliz já hoje, aproveitar, porque a gente não sabe quando vem a morte, então é rápido, vai ser feliz rápido. Tá certo, Heloísa, muito obrigada. Foi um prazer falar com você. Um abraço. Obrigada. Tchau. Bom, você viu o bate-papo maravilhoso com a Heloísa, né, sobre felicidade. Se você gostou, eu recomendo os livros. Ela disse para você começar com o último livro dela, que é o Inovação Emocional, mas ela tem ainda o Perdão, a Revolução que Falta e o Mapa da Felicidade. E na semana que vem, eu volto a me encontrar com você com mais um escritor e mais um livro muito legal para você. Beijo, gente. Tchau.